tarde, são 17 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Em Bruxelas, desde hoje e ainda até amanhã, decorrem conversações sobre a crise ucraniana entre a NATO e a Rússia. Angola, o presidente cabo-verdiano terminou a sua visita oficial ao país, uma visita sobre a qual José Maria Neves fez um balanço positivo. Connosco no estúdio está Moussa Lechili na realização e de imediato as notícias. Praia 99.3 FM. Abrimos com a atualidade internacional. Em Bruxelas, desde hoje e ainda até amanhã, decorrem conversações sobre a crise ucraniana e entre a NATO e a Rússia, depois de uma primeira reunião entre Moscou e Washington na segunda-feira, sem resultados. Os russos, que têm estado a exigir garantias quanto ao fim dos alargamentos da Aliança Atlântica na sua zona de influência, e os Estados Unidos querem que a Rússia retire os 100 mil militares que concentrou junto à fronteira com a Ucrânia. As discussões com a NATO acontecem numa altura em que a Rússia encetou ontem exercícios envolvendo 3 mil militares perto da Ucrânia. Mais pormenores com Miguel Martins. Será difícil ultrapassar as divergências entre a aliança do Tratado do Atlântico Norte e a Rússia a propósito da Ucrânia. A afirmação é do secretário-geral daquela organização militar, Jens Stoltenberg, à saída do encontro hoje em Bruxelas, da primeira reunião em 2 anos do Conselho NATO-Rússia. Já é um sinal positivo que as partes se sentem à mesma mesa, rematou o também ex-primeiro-ministro norueguês. Por seu lado, Dmitry Peskov, porta-voz da presidência russa, afirmava a partir de Moscovo que a Rússia necessitava de respostas às suas preocupações em termos de segurança. Segundo ele, atingiu-se um ponto crítico, pelo que se espera da NATO uma posição clara. Moscovo pede que a aliança não só suspenda quaisquer alargamentos futuros, caso da Ucrânia, mas também da Geórgia, como se volte atrás em relação aos membros atuais, até à situação prevalecente em 1990, para garantir a segurança plena da Rússia. Tal cenário é, para os membros da NATO, inaceitável. Em França, o Senado francês encetou ontem a discussão em torno do projeto de lei votado na semana passada, visando a transformar o passe sanitário em passe vacinal, tornando praticamente obrigatória a vacinação contra a Covid-19. Esta discussão acontece num contexto em que o país tem conhecido um número recorde de infecções com a variante Omicron, mais contagiosa, o que tem provocado alguma desorganização. As farmácias têm tido uma afluência fora do comum nos últimos dias, com filas de clientes à espera para fazer os testes à Covid-19. Diana Couto, farmacêutica na região parisiense, contou à RFI que a sua farmácia tem feito mais de 1000 testes diários e que as pessoas mostram cansaço e impaciência perante a situação. Nós não paramos na farmácia. O problema é que temos pedidos de todas as pessoas, nomeadamente crianças, tendo em conta a situação escolar, que agora cada vez que uma turma, digamos assim, há um caso de Covid, toda a turma tem que ser testada. E então nós temos muitos testes, como o trabalho numa farmácia de centro comercial, e nós estamos a fazer os testes mesmo sem marcação, temos tido mais de 1000 testes por dia. Agora, com o novo protocolo sanitário nas escolas, as pessoas podem fazer autotestes em casa, nomeadamente às crianças. O que é que pensa destes autotestes para aliviar as farmácias? Pode aliviar um bocadinho as farmácias, mas por outro lado tem também, digamos assim, os pais não estão formados à técnica da recolha da amostra. E além disso, obviamente que algumas crianças são reticentes a fazer porque não é agradável. Claro que se é um profissional de saúde que o faz, nós sabemos em que condições é que o teste é feito. Em casa, nós não podemos garantir que o teste seja bem feito. Ou seja, se por um lado nos alivia, porque é complicado fazer tantos testes, sobretudo a crianças pequenas, por outro lado, a fiabilidade do resultado nunca será a mesma. É esse o problema destes autotestes. Era Diana Couto, farmacêutica na região parisiense, entrevistada por Karina Branco. Entretanto, a discussão no Senado em torno do passe vacinal acontece igualmente num contexto elétrico, com certos setores da sociedade francesa a manifestarem-se há meses contra a obrigação. Na ótica de Vítor Laerte Júnior, infecciologista ligado ao Hospital de Setúbal, em Portugal, é ainda impossível fazer prognósticos sobre o eventual fim da pandemia e a vacinação continua a ser necessária. Em princípio, a vacina funciona, é boa. Na minha opinião, a gente tem visto que isso
melhorou muito a situação dos serviços de saúde, né, a vacinação. Eu acho que é uma estratégia que foi vitoriosa. Toda a história que se a gente for falar agora, né, a gente fica uma hora a dizer, mas o tempo que demorou e tudo mais, e os governos aplicando a vacina em toda a gente, mas a dizer, o número de doses que vão ser necessárias, isso vai depender ainda de estudos em relação à imunidade que essa vacina gera e se esses anticorpos têm ação contra as variantes que vão surgir no decorrer do tempo. Então, isso pode ser que daqui a 6 meses, um mês, surja uma nova vacina diferente, com um maior potencial de cobrir outras variantes, até variantes que sejam ainda causado grande problema de saúde pública. Isso pode acontecer como acontece com a gripe. A gente toma vacina da gripe todo ano, a gente nem fala em primeira e segunda dose, né? A gente fala em vacina anual. Então, é difícil prever isso em termos de política de saúde pública. Era Vítor Laerte Júnior, infecciologista ligado ao Hospital de Setúbal, em Portugal. Ainda na atualidade francesa, mas noutro aspecto, a exposição HIV-Sida epidemia não terminou. A exposição no Museu das Civilizações da Europa e do Mediterrâneo, MUCEM, em Marselha, recorda a história social e política da epidemia. Ouçamos a este respeito o diretor do MUCEM, Jean-François Chounier. Exposição feita a partir do trabalho do coletivo d'etnografes e também de historiadores e também de militantes na luta contra a pandemia do AIDS, uma outra pandemia que como diz o título da exposição, ainda não acabou. A exposição não é uma exposição sobre o lado científico e médical da pandemia, mas sobre a reação e a luta da sociedade, bastante diferente do coronavírus, evidentemente, muito diferente, inicialmente das comunidades gays. E donc a exposição faz pouco o retrato do passado, do presente e também do futuro, porque a epidemia não está acabada, e as formas de reação da sociedade devem ainda se reinventar em relação a essa pandemia. Era o diretor do MUCEM em Marselha, Jean-François Chounier, entrevistado por Lígia Anjos, que voltaremos a ouvir dentro de instantes no Magazine Artes. São Tomé, 102.8 FM. Na atualidade africana, Angola, o presidente de Cabo Verde finalizou hoje, quarta-feira, uma visita de Estado de 3 dias a Luanda com balanço positivo, partilhar a experiência autárquica com Angola. Ouçamos este respeito Francisco Paulo. Terminou esta quarta-feira a visita de Estado de 3 dias que o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, efetuou a Angola no âmbito do reforço da cooperação entre os dois países. Durante a sua estada na capital angolana, o chefe do Estado cabo-verdiano assinou acordos nas áreas dos transportes, turismo, ensino superior, reforma do Estado e da administração pública, bem como deixou reforçadas as relações econômico e empresariais. No último dia da sua visita, José Maria Neves foi saber como funciona a Escola Nacional da Administração e Políticas Públicas e, na ocasião, disse que Cabo Verde vai transmitir a sua experiência eleitoral autárquica para Angola. Mas aqui podemos fazer a aprendizagem comum. Cabo Verde já fez um percurso de quase 30 anos do poder local. Hoje temos um poder local forte, um protagonismo muito forte no processo de desenvolvimento local e regional, e acho que é também uma área onde podemos, junto com Angola, trabalhar e fazer a aprendizagem comum. Ouvíamos José Maria Neves, presidente de Cabo Verde, e o balanço da sua visita a Angola. Francisco Paulo Luanda, RFI. Ainda em Angola, a imprensa angolana revelou que o canal televisivo Zap Viva, que estava suspenso desde abril do ano passado, vai encerrar e despedir centenas de funcionários. Este canal, detido nomeadamente pela empresária Isabel dos Santos, é o segundo órgão de comunicação a seguir à Vida TV a fechar portas na sequência da decisão governamental de suspender os canais alegando inconformidades. Reagindo nas redes sociais ao fecho do canal Zap Viva, Isabel dos Santos expressou o seu carinho e admiração pelos colegas da Zap e disse estar de coração partido, já unida na oposição, a expressar a sua solidariedade para com os trabalhadores afetados pelo encerramento do canal. Também não deixou de criticar a medida que levou este desfecho, a seu ver, política e revanchista. Este é o fim do segundo noticiário. A informação continua amanhã.